Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Como de costume, vamos começar pela oração. Amado Mestre Jesus, nesses momentos, Senhor, que antecedem o seu natalício, queremos agradecer, Jesus, por tantas bênçãos que temos recebido ao longo dos dias. Agradecer, Senhor, a oportunidade da reencarnação, da vida, dos pais que nos permitiram aqui estarmos. Agradecer a família, o lar, o trabalho, o estudo. Tanta coisa para agradecer. Mas hoje, Senhor, mais conhecedores da Tua mensagem e da importância desta reencarnação, queremos agradecer as dificuldades, os momentos difíceis, os percalços, as vicissitudes, as desilusões, pois são nesses momentos, Senhor, que sabemos reconhecer as coisas boas, que conseguimos empreender dentro da nossa intimidade a mudança necessária para nos tornarmos pessoas melhores. Permita, Jesus, que nessa noite todos os corações do mundo sejam tocados pelo Teu amor. Mas em especial, Mestre, gostaria de pedir para cada um de nós que aqui estamos e para nossos familiares. Abençoa cada um, Senhor, e permita que o melhor de nós possa aparecer e surgir em 2024, em cada atitude, em cada pensamento e em cada ação. Obrigada, Senhor, que assim seja. Na noite de hoje, temos um amigo muito querido que vai nos brindar com a sua palavra. Armando é de Belém do Pará, mas ele trocou o açaí rapidinho pelo pinhão. Então, agora ele é nosso também. Então, meu amigo, nos brinde com as suas palavras. Uma boa noite a todos. É uma alegria e uma honra, sem palavras, né? Estarmos aqui às vésperas do dia mais importante do nosso planeta, que se aproxima com o nosso Natal. Quando nós comemoramos a vinda do nosso Salvador e sabemos que o nosso planeta se transforma espiritualmente, especialmente, de tal forma que nós podemos ser vistos espiritualmente de outras galáxias. Tão forte, tão grande é a transformação do nosso planeta nessa época. Se nós andamos nessa época com a família, em busca dessas decorações de Natal, que são tão bonitas, que as pessoas fazem com tanto zelo para lembrar o nosso Mestre, nós não podemos ter ideia de como se apresenta o nosso planeta nessa época do ano. É em função de nós mesmos, dos nossos corações, das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Ainda que às vezes nós esqueçamos do real sentido e caiamos naquelas armadilhas que a sociedade muitas vezes nos propõe, de comemorarmos o aniversário, porque afinal de contas, qual o significado da palavra Natal? Não seria nascimento? E tantas vezes nós caímos na armadilha de esquecer de quem é o nascimento, quem é o aniversariante, e o substituímos.
Nós costumamos brincar todos os anos, nessa época, de que se chegasse alguém de outro planeta até aqui, e nós tivéssemos a missão de recebê-lo, andando um pouco pela cidade para mostrar o nosso planeta e a nossa cidade, ele imediatamente reconheceria quem é o nosso Cristo. Nós diríamos a ele que a visita dele veio em um momento especial, desse nosso irmão de outro planeta, porque nós comemoramos a vinda de nosso Salvador. E ele, andando conosco pelas ruas, rapidamente, e ouvindo inclusive os noticiários, rapidamente diria: que interessante, por que o Cristo de vocês veste aquela roupa vermelha, tem aquela barba grande? Ele é muito simpático, porque nós trocamos a figura do aniversariante pela figura desse bom velhinho, como assim o chamamos, que guardamos até o endereço dele. Existem muitas excursões, porque uns dizem que ele moraria no Polo Norte, mas outros na Finlândia. E existem muitas excursões para lá nessa época do ano. Ele tem até endereço, telefone. Nós podemos falar com Cristo, digo, com o Papai Noel. E nós cultivamos nas nossas palavras, no noticiário, nos nossos gestos, nós cultivamos os gestos dele, que são belos, gestos belos. Santa Claus distribuía brinquedos, presentes às crianças, aos carentes. Afinal de contas, fora da caridade, há salvação? E isso também não seria uma forma de caridade? Nada de errado. Mas o que dói nos nossos próprios corações, o que traz às vezes aquele vazio dentro de nós mesmos, na noite de Natal, sem que por vezes nós saibamos identificar de onde vem esse vazio, ele é a ausência, nos dias que precedem, mesmo muitas vezes naquela noite, do aniversariante nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Nós o substituímos e, muitas vezes, o esquecemos. Por outras, pior ainda, nos envergonhamos de falar dele. Do bom velhinho, aquele que distribui presentes, não esquecemos. Cultivamos tanto os seus atos que nós mesmos nos fazemos Papais Noéis, distribuindo presentes. E esquecemos do... Já imaginaram chegar numa festa de aniversário e haver uma grande troca de presentes, com o aniversariante sentado ao lado, sem receber nenhum presente? Não, mas a sua data de aniversário é tão importante, nós estamos tão felizes que nós vamos distribuir presentes uns e outros, uns com os outros. Mas o seu presente, sabe o que eu esqueci? Que presente nós daríamos a ele? Ao aniversariante da noite. Aliás, quem é esse aniversariante? Quem é o Cristo? Quem é esse homem tão belo, de feições tão belas, que nós insistimos tantas vezes, e especialmente agora, em esquecê-lo? Tantas luzes, tantos símbolos, a árvore que vem dos celtas, de tão longe, as guirlandas também, a troca de presentes, o sino, são tantos os símbolos, mas e ele? Qual é o símbolo maior que tantas vezes não colocamos nas nossas casas, nos nossos lares?
daquela imagem singela em miniatura que nós podemos pôr, com ele, ainda tão pequeno, sendo recebido entre nós, fazendo o sacrifício absolutamente inimaginável que é para um espírito de sua envergadura, descer até nós. Espíritos ainda tão ignorantes, tão rebeldes, tão materiais. Esse mundo ainda tão material como o nosso. O sacrifício é absolutamente inimaginável para nós. Quem é esse homem de rosto tão belo, de cabelos cor de amêndoas escuras, de rosto cheio, sereno, belo, sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma marca, de nariz e boca absolutamente irrepreensíveis, de olhos claros, de olhar profundo e tão significante, como nos descreve Públio Lentulus sobre a imagem de Jesus. Já recebemos tantos profetas na terra, mas qual deles foi capaz de curar cegos, leprosos? Quem, antes dele, e mesmo depois, foi capaz de acalmar tempestades, de caminhar sobre as águas? O quanto precisamos conhecer Jesus, estudar Jesus, cada detalhe dos seus ensinamentos, que estão contidos na sua própria vida, na sua própria existência. 89 capítulos. Alguém sabe do que falamos? 89 capítulos? Onde está contida a vida de Jesus? Onde estão contidos os ensinamentos do Cristo? 89 capítulos de luz. 28 por Mateus, 16 por Marcos, 24 por Lucas, 21 por aquele que se dizia o apóstolo mais amado, João. 89 capítulos. Qual desses 89 nós conhecemos profundamente? Nós estudamos com os nossos pensamentos e com os nossos corações. Qual desses 89 capítulos é o mais significativo nas nossas vidas? Qual o espaço dele para nós? O quão profundamente nós realmente conhecemos o Cristo? O quanto o estudamos? O quanto o vivenciamos nas nossas vidas? É sobre isso que precisamos pensar de forma mais profunda, todas as vezes, todos os anos, que essa data se aproxima. Nós precisamos fazer esse exercício em nós mesmos, do quanto ele é importante para nós, do quanto nós o conhecemos, e para isso nós precisamos estudá-lo. Obras não faltam, a começar pelos evangelhos e pela nossa veneranda doutrina espírita. Obras não faltam, mas nós precisamos buscá-lo nas nossas vidas, buscando entendê-lo melhor, senti-lo melhor, o que seria impossível sem conhecê-lo melhor. Ele nos prometeu e nos enviou o roteiro
de sobrevivência nesse planeta. Ele disse aos apóstolos: eu me vou, mas eu vos enviarei um outro Consolador. E esse Consolador está conosco hoje, porque ficaria para sempre, ele nos prometeu. E ele então, além de, através dos seus apóstolos, dos 89 capítulos, onde a sua vida e a sua obra, os seus ensinamentos estão contidos, ele nos envia a nossa doutrina espírita. Ele nos envia o Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos de um verdadeiro roteiro para as nossas vidas, onde Jesus explica pormenorizadamente, através dos seus mensageiros, dos Espíritos, cada um dos seus ensinamentos. Quando, na barca, no lago de Genezaré, com os vento suave, a brisa suave, o leve marulho que sacudia vagarosamente a barca, onde Jesus e os apóstolos estavam, a multidão o via. E ele então se dirige a eles, dizendo sobre o semeador, que saiu a semear e deixou que algumas sementes caíssem pelo caminho, dizendo que os pássaros logo vieram e comeram-na. Em seguida, algumas dessas sementes caíram nas pedras, onde não havia terra funda, e por isso logo nasceram. Mas veio o sol, e porque elas não tinham raízes profundas, secaram. Outras sementes ainda caíram sobre os espinhos, e esses espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Mas outras caíram em terra boa, em terra fértil, germinaram, cresceram e deram frutos. Umas deram 100, outras 60 e outras 30. Ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir. Então, diante do silêncio da multidão e dos apóstolos, um deles ousa dizer ao mestre: Mestre, por que os ensinas por parábolas? E Jesus então diz: porque a eles não é dado conhecer os mistérios do reino, os mistérios do céu, dos céus, mas a vós é dado, aos apóstolos. E então, eis que vem a doutrina espírita para nos explicar, assim como Jesus explicou aos próprios apóstolos em Mateus, o significado dessa parábola, lembrando-nos que as sementes são as palavras, ou a palavra. A palavra do reino, aquela que ele nos trouxe. E que aquele que recebe a semente e os pássaros levam pelo caminho é aquele que sequer entende a mensagem do Cristo. Sequer entende, porque talvez não tenha dado a atenção devida, não tenha estudado, tenha apenas, quem sabe, contemplado, sem entender. E essas sementes não germinam e não dão frutos. E Jesus diz ainda aos apóstolos que aquele que recebeu a semente nas pedras é aquele que não tem raiz profunda dentro de si mesmo e que, diante das dificuldades e da perseguição pela palavra, desiste, desanima. E a semente, então, morre. Aquele que caiu, que recebe a palavra, mas
que tem a semente sufocada pelos espinhos é aquele que se entrega apenas aos chamados do mundo, às riquezas, aos afazeres mesmo do mundo, e esquece da semente, esquece da palavra. Mas ousaríamos dizer, nós que aqui estamos, presencialmente, e os que nos ouvem, que nos ouvirão, nós ousamos dizer que já somos aqueles cuja terra dos nossos corações é fértil, porque já conhecemos o Mestre, estudamos o Mestre. Não o amamos apenas no sentido contemplativo. Não dizemos apenas com as palavras, eu creio, mas nós já somos capazes de sentir o Cristo nos nossos corações. Nós já temos a terra fértil, capaz de receber a semente, a palavra, e permitir que ela germine nos nossos corações, adubando com a nossa vontade, irrigando com o nosso querer, cultivando-a para que ela dê frutos. Não apenas frutos exteriores das chamadas boas obras, mas especialmente frutos interiores da nossa própria transformação. Quanto mais mergulhamos nos ensinamentos do Cristo, mais seguimos pelo caminho de conseguir aprender a amá-lo. Claro que isso é impossível sem conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo para aprender a amá-lo. Mas nós só conseguimos amá-lo quando nós percebemos o que pode ele nas nossas vidas. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde não mais palavras, onde nós percebemos que nós já somos a terra fértil capaz de compreender, que bem-aventurados são os nossos olhos, porque são capazes de ver, dos nossos ouvidos que são capazes de ouvir, e que não é mais em nós que se cumpre a profecia de Isaías, que diz que aqueles que ouviram não compreenderam. Aqueles que viram não perceberam. Quando abrimos o Evangelho, quando a doutrina espírita chega nas nossas vidas, nós percebemos de forma muito clara que bem-aventurados são os nossos olhos, porque somos capazes de ver, e os nossos ouvidos, porque somos capazes já de ouvir. Por isso a doutrina espírita chega nas nossas vidas. Por isso nós temos as explicações pormenorizadas dos ensinamentos do Cristo. E quando abrimos o nosso Evangelho, o que poderíamos fazer na noite de Natal? Quem sabe? Antes, ou se a fome for muito grande, né? Depois da ceia, se abrimos com os nossos corações, fazendo uma oração íntima, nós veremos que daquelas palavras saem luzes capazes de iluminar as nossas trevas interiores. E então nós perceberemos o que pode o Cristo nas nossas vidas. Quando nos traz pelos Espíritos o nosso Evangelho, nos situando inicialmente de quem é Ele. Que apesar de nos ter dito, aprendestes o que foi dito, amareis os vossos amigos e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Reformando aquilo que era a lei do homem, mas confirmando aquilo que era
lei de Deus. Por isso, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dá-los cumprimento. Já o primeiro capítulo, para que nós o instituemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quem é o Cristo? O enviado, preconizado pelos demais profetas, Jesus. Em seguida, eu não vim destruir a lei, ele nos esclarece de onde estamos, explicando que o reino dele não era desse mundo. Para acabar com a ilusão que até hoje, mais de 2.000 anos depois da sua vinda, é ainda motivo de tanta tristeza, de tanta decepção, de tanta depressão e de tantos suicídios. A ilusão de que aqui é o reino. A ilusão de que aqui nós poderíamos encontrar a felicidade agindo como o homem previdente que construiu a sua casa sobre areia. E veio o vento, as tempestades, a chuva e derrubaram-na. O meu reino não é desse mundo. Como nos iludiremos de que poderemos construir a felicidade perfeita na Terra? Se Kardec nos diz no capítulo 5 que o homem arrazoado é uma raridade na Terra, mas aquele completamente feliz nunca foi encontrado. E Kardec segue com a inspiração do próprio Cristo, no capítulo 3 do nosso Evangelho, nos dizendo onde estamos. Falando das moradas da casa do Pai, descrevendo os planetas que antecederam a Terra, ou melhor, a Terra, conforme foi criada como mundo primitivo, e os outros planetas que funcionam como morada das primeiras encarnações dos espíritos, os mundos primitivos. Kardec também descreve os espíritos, o que é o planeta Terra. Hospital, presídio, sítio malsã. É Jesus nos dizendo, para de uma vez por todas quebrarmos a ilusão nos nossos corações de que aqui estamos para sermos felizes. Aqui, onde há tanto pranto e ranger de dente, aqui nesse vale de trevas, não. Esse hospital escola é a morada sagrada onde nós buscamos a nossa redenção, onde nós viemos buscar a nossa libertação. E para que nós nos motivemos, nesse mesmo capítulo, Jesus descreve as outras moradas, superiores às nossas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos, a vida imaterial, não mais doenças, não mais mortes, não mais misérias, os mundos superiores, nos convidando a que nós enveredemos dos nossos esforços para atingir essas moradas de vida superior. E logo no capítulo seguinte, como também nesse capítulo 3, Kardec nos fala da possibilidade de nós sairmos daqui para esses mundos. Mas nos lembra no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nos lembrando Jesus novamente de quanta aflição nós ainda encontraremos aqui na Terra. De quantas dores e de quantas angústias.
nos exalta a coragem, porque nos diz no mesmo capítulo que aquele que desanime não será digno do consolo prometido. Castigo de Deus. Será? Não. Nós não somos dignos do consolo prometido quando nós desanimamos, porque nós desconectamos com o Criador. Nós nos tornamos cegos aos sinais do Pai e do Cristo, e dos nossos anjos guardiães, e dos nossos protetores, e dos nossos familiares que nos antecederam de volta à nossa verdadeira morada, que velam por nós. Nós nos tornamos surdos e cegos a todo o amparo que recebemos. Por isso, não somos dignos do consolo que o Cristo nos prometeu. No capítulo seguinte, talvez o mais belo, porque é Ele mesmo que nos fala, o Cristo Consolador. É o próprio Cristo, é Jesus a nos ensinar o caminho. E logo em seguida, vem todo aquele roteiro. Os bem-aventurados, pobres de espírito, os que têm puro coração, os brandos e pacíficos, misericordiosos. Capítulos seguintes, ele nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos. Ensina a praticar a caridade em silêncio, não sabendo a nossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita. Nos ensina a honrar pai e mãe, e que fora da caridade não há salvação. Nos alerta também, é claro, sobre os perigos que encontraremos, os falsos cristos e profetas, que nós às vezes imaginamos, já sei, é aquele Henrique Cristo, né? Não vou acreditar nele não, já sei que ele não é o Cristo. Conhece o Henrique Cristo? E nós imaginamos que esse alerta do Cristo, no capítulo 21, se refere tão somente àqueles que se travestem de Cristo e se apresentam a nós como os nossos salvadores, quando, na verdade, nós os encontramos cotidianamente, ao nosso redor, nas redes. Nós os encontramos falando de algumas palavras belas, algumas vinda mesmo dos ensinamentos do Cristo, para logo em seguida permear esses ensinamentos do Cristo com crenças próprias, materialistas, contrárias em sua profundidade aos ensinamentos do Cristo. Vemos isso em todos os campos, de todas as ciências, esses falsos cristos e falsos profetas, que se travestem de nossos treinadores da vida e pretendem criar escolas de procedimento, como se o Cristo fosse insuficiente para as nossas vidas. Como se, ao invés de estudar na sua profundidade o que ele nos ensinou, nós precisássemos de ensinamentos complementares, modernos, porque quem sabe, né? Jesus veio há tanto tempo, 2000 anos, ele já deve estar meio ultrapassado, né? Hoje em dia as coisas não são mais assim. É preciso progresso. Alguns se chamam até de progressistas, né? Mas quando nós chegamos em um médico, por exemplo, diagnosticados com uma doença incurável, mais séria, quantas vezes nós ouvimos os médicos dizerem para nós, ou os nossos familiares, os nossos amores, infelizmente, a doença progrediu. Nos lembrando de que esse progresso é um avanço, sim, mas nos chamando o Cristo, quando nos alerta sobre os falsos cristos e os falsos profetas que nos rodeiam, que nem todo avanço é em direção ao bem, podendo, evidentemente, ser em direção ao mal, em direção contrária, em sentido contrário àquele que ele nos ensina.
que o Cristo nos ensina. Então, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que termina no seu capítulo 28, com a coletânea de preces, é um verdadeiro roteiro para inicialmente construirmos a mãe de todas as virtudes, que é a fé. Tão bem descrita no capítulo 19 do nosso Evangelho. Porque se Kardec nos diz que é impossível a nossa redenção sem a caridade, não apenas material, mas especialmente moral, como tão bem descrita por Irmã Rosália no capítulo 13 do nosso Evangelho, é no capítulo 19 que ele diz que a verdadeira caridade, descrita no capítulo 15, é impossível. Impossível sem a fé. A fé no amor. A fé na bondade. A fé na infinita sabedoria de nosso Pai. A fé na vida futura que Jesus nos propõe. Em construindo essa fé nos nossos corações, nós veremos que quando nos auto-sabotamos, o que fazemos diariamente, é tão difícil. É muito difícil. Eu sei o que Cristo ensina, mas é difícil. Kardec, então, é difícil. Quando nos auto-sabotamos diante dos desafios, diante das propostas de crescimento espiritual, de amadurecimento psíquico e emocional, para que possamos enfrentar as agruras da vida material, o convívio com os maus. Quando nós percebemos o que pode Jesus nas nossas vidas, quando nós começamos a desenvolver essa fé à luz da razão que nos é proposta pela doutrina espírita, ao invés de dizermos é difícil, a alegria de cada conquista, a alegria de cada vitória sobre cada imperfeição nossa, a alegria de percebermos o desabrochar de cada uma daquelas sementes, a palavra, nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nos fortalece a que nós possamos dizer a nós mesmos: meu Deus, não é fácil. É muito fácil. É muito fácil quando nós aprendemos a amar Jesus. E aprendemos a amá-lo quando percebemos o que Ele pode nas nossas vidas. Quantos pais e filhos têm tanta dificuldade de relação? Mães e filhos, mães e filhas. Pela lei de reencarnação, encontro da bondade e da justiça de Deus com as nossas vidas, explicação de todas as diferenças que encontramos na Terra, quando vemos essas dificuldades entre pais e filhos, que voltam em vida diferente, em corpos diferentes, com a oportunidade de reconstrução daquela relação abalada por erros de um ou de outro, ou de ambos os lados, por ofensas de um ou de outro, ou de ambos os lados, quando vemos o amor brotando naquela relação, quando vemos vencer o amor ao ódio, nós percebemos o que pode o bem na nossa vida. O filho que aprende pelo pai o valor da gratidão, e eles aprendem, nós aprendemos
especialmente quando somos pais, porque vemos o quanto amor dedicamos aos filhos e lembramos que para nós sermos e estarmos onde estamos, nós precisamos dos nossos pais. Então, o amor começa a nascer e a relação começa a ser reconstruída pela percepção do bem que um faz ao outro. E é esse o convite que nós precisamos aceitar do Cristo. Porque teria dito ele: eu virei até vós, que estáis aflitos e oprimidos, e vos aliviarei. Seriam essas as palavras do Cristo? Eu irei até vós, todos vós que estáis aflitos e oprimidos, e vos aliviarei. Jesus disse isso, gente? Sim ou não? O que ele disse? Vinde a mim. Vinde a mim. É esse movimento que nós precisamos fazer em direção ao Cristo. Inicialmente para conhecer, verdadeiramente conhecer, os ensinamentos do Cristo. Explicados de forma absolutamente inteligível no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a espiritualidade superior destrincha, por assim dizer, cada um dos pensamentos do Cristo, cada significado de cada palavra, de cada parábola, de cada ensinamento. Nós precisamos fazer esse movimento inicialmente para conhecer o Cristo, verdadeiramente, para que nós possamos, em conhecendo o Cristo, trazendo para os nossos corações, experimentando vivenciá-lo, nós percebamos o que pode Ele nas nossas vidas, o bem que Ele faz nas nossas vidas, a cura que Ele nos proporciona. E aí nós vamos começando a aprender a amá-lo. Quanto mais bem nós percebermos que Ele faz nas nossas vidas, fruto do estudo, do conhecimento da sua doutrina, dos seus ensinamentos, mais nós vamos aprendendo a amá-lo. Mais nós conseguimos visualizá-lo. Mais saudade nós sentimos dele todas as manhãs. Quando acordamos, colocamos os pés no chão e esquecemos de lembrar dele. Sentimos saudade, porque estamos começando a aprender a amá-lo. E só assim, aprendendo a amar Jesus, é que nós conseguiremos vivenciá-lo. Porque o amor contemplação, esse amor distante, que faz com que nos ajoelhemos diante do Cristo, reconhecendo a sua grandeza, a sua grandiosidade dele, dos seus ensinamentos, reconhecendo que ele realmente é o enviado de Deus. Enquanto nós, ainda que nós o reconheçamos como o Cristo, o Salvador, e nos ajoelhemos diante dele, sem entendê-lo, nós ainda trataremos os nossos inimigos como nossos inimigos. Nós ainda não conseguiremos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É preciso vivenciar o Cristo. E para isso, é preciso muita coragem. Nós lemos Jesus, nos encantamos. Nos 89 capítulos dos evangelistas, aprendemos mais ainda com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para vivenciar aquilo,
sem o desculpismo de dizer, é difícil. Eu ainda não estou nesse nível. Aliás, eu ouvi na própria doutrina espírita, né? A lei da reencarnação. Ah, então não é agora. Eu ainda tenho aqui na Terra 2.997,5 encarnações. Anotem aí, por favor. Quem tem papel e caneta? 2.995,5 encarnações. Lembra de onde está escrito isso? Para a nossa redenção, né? 2.900. Gravaram? Onde está escrito isso? Onde está escrito que é na próxima encarnação? Quem nos fez esse convite? Quem disse que é na próxima encarnação? Quem disse que nós precisamos passar por 2.900 encarnações aqui na Terra? Onde está escrito isso? Alguém lembra? Maria, a resposta. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque é nessa. Basta que nós tenhamos coragem. Coragem para sermos mais fortes do que a maior das nossas desculpas. Coragem para não fingir que nós entendemos que a lei de reencarnação me proporciona 2.970 até eu me melhorar. Coragem para saber que não é verdade que nós evoluímos pouco a pouco. Coragem para admitir que depende única a minha evolução e a redenção, e a minha redenção, que depende única e exclusivamente de Deus, Jesus, da minha sogra. Ih, está gravado, né? Ninguém conta, você não mostra para ela, né? Depende de quem mesmo a nossa redenção? Mas é tão bonito o que esse Jesus diz. É tão bonito a gente ouvir sobre Jesus. Mas Ele, se me amasse realmente, não me deixaria passar por tudo que eu passo. Eram que diziam 3 irmãos, obsessores, por assim dizer, né? Quando nós não reconhecemos que somos nós os obsessores deles, que se aproximaram de nós após a maior de todas as dores que passamos na vida. E eles vinham todos os dias dizer a mim: esse seu Jesus, se te amasse, não teria levado o seu amado. Vem para cá, para perto de nós, é simples. Saia dessa tristeza. E no início eu não respondia. Mas depois de tanto eles insistirem, porque era diário, eu comecei a dizer a ele: mas eu tenho mais de 40 anos de doutrina espírita, isso é impossível, vocês estão perdendo tempo. E eles iam embora, para no outro dia voltarem. E aí, vai continuar fiel a esse seu Jesus? Nós estamos aqui com você. E ele está onde? Onde ele estava quando levou teu amado? A culpa é dele. Venha! Aqui você vai encontrar o seu amado. Todos os dias. E um dia eu disse para eles, resolvendo dialogar com eles: todas as desgraças, todas as dores e aflições são resultado não do abandono do nosso pastor, mas da nossa imprevidência, da nossa rebeldia, da nossa teimosia, das nossas infrações às leis de Deus. Não por ele. Jamais por ele. Então é preciso coragem, nossa, para nós desistirmos de nós mesmos.
para nós não agirmos como Simão Pedro, que, quando alertado pelo Cristo de que o negaria, disse: jamais! Mas nós negamos a Jesus todos os dias. Nós, que já temos a terra fértil nos nossos corações, negamos a Jesus todos os dias. Porque ele disse em João 14: aquele que me ama, guarda os meus ensinamentos. Guarda, não é dentro da gaveta, é guarda no coração. Age conforme os seus ensinamentos. E todas as vezes que nós nos magoamos, que nós escolhemos o melindre ao invés do perdão, que nós materializamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos aqui na terra, nos afastando dele. Todas as vezes que nós deixamos de praticar o bem, ainda que não façamos o mal, nós negamos a Jesus. Por isso, nós precisamos de coragem para desistirmos de nós mesmos, para buscarmos verdadeiramente a vivência do amor do Cristo. Além disso, além de desistir de nós mesmos, nós também precisamos de coragem para resistir ao sol que queima aqueles que não têm raízes profundas, que são aqueles que sofrem perseguição por causa da palavra. Vejam a importância de cada frase em cada ensinamento de Jesus. Nós acreditamos muitas vezes que evangelizando os nossos corações, agindo de conformidade com o Evangelho do Cristo, nós seremos aplaudidos pelas pessoas, pela sociedade, pela nossa família. Agora eu faço bem, agora eu nem sei mais perdoar, porque não preciso. Agora, além de não fazer o mal, eu procuro fazer o bem, amar o meu próximo como a mim mesmo. Ser discreto na caridade, não sabendo a minha mão esquerda o que dá, a minha mão direita. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu não sirvo mais a mamon, porque só o Pai é meu Deus. Pronto, agora eu vou receber a aprovação da sociedade, dos meus amigos, da minha família. Será? Será que se eu disser para o meu grupo de amigos, eu decidi não mais fazer uso do tabaco, não mais ingerir a bebida alcoólatra, como minhas filhas gostam de brincar? Será que se eu disser que eu prefiro não frequentar aqueles lugares que as pessoas chamam de inferninhos, mas eu prefiro frequentar a casa espírita para buscar mais daquela água que Jesus disse à mulher no poço, que dessedentaria a minha sede para nunca mais senti-la? Será que eu, esquecendo as ofensas, silenciando, sorrindo, praticando o bem, eu vou ter a aprovação daqueles que me cercam? Todos aqueles que já experimentaram esse caminho ouvem: como assim você não vai beber com a gente? Como assim você não revidou aquela ofensa? Que covardia é essa? Como assim você sorriu naquele momento? Como assim o seu silêncio? Eu já entendi. É esse tal de Kardec, não é? Você pensa que entende Jesus de uma outra forma, mas eu te conheço há muitos anos. Eu sei quem é você. Então a pessoa fica aguardando, como o gato que espreita o rato, a oportunidade de nos testar. Especialmente aquelas que nos conhecem, porque sabe das nossas fragilidades emocionais, sabe onde nós podemos cair, e são elas que nos experimentam, muitas vezes para nos provar que nós não somos ainda
quem gostaríamos de ser. Que nós ainda não aprendemos verdadeiramente a viver Jesus. Mas elas, ainda que caiamos, vez por outra, nessas armadilhas, são elas as oportunidades abençoadas que temos para a nossa própria redenção, para o exercício de cada uma das virtudes que Jesus nos ensinou. Quem é esse homem de vestes espirituais tão belas, de nariz e boca irrepreensível, de cabelos amendoados, de olhos claros e olhar profundo, de gestos serenos, que pode tanto nas nossas vidas? Quem é esse homem que pode curar a lepra das nossas imperfeições morais que carregamos há milênios? Quem é esse homem que pode curar a cegueira das nossas próprias possibilidades de elevação? Quem é esse homem que pode aplacar as tempestades dos nossos corações e que pode nos ensinar a caminhar pelas águas seguras da nossa própria redenção, a caminho do nosso Pai Celestial, destino de todos nós? Não se trata mais de contemplação, não se trata mais de pensar em Jesus e nem de sentir Jesus. Se trata de pensar como Jesus e de sentir como Jesus. É esse o convite do Mestre, do nosso Mestre dos Mestres, do nosso Salvador. E é esse o convite do nosso Mestre Leonês, codificador dessa doutrina de luz, que dissipa dos nossos corações as trevas de nós mesmos e nos apresenta o nosso Salvador, tão belo, tão lindo, quanto ele realmente é nas nossas vidas. Um feliz Natal de Jesus a todos vocês. Que ele esteja presente nos pensamentos, nos seus corações, nos seus lares, nessa noite sagrada que se aproxima, como em todas as outras que virão depois de nossa comemoração. Um feliz Natal a todos. Muito obrigada, Armando, pelas palavras, pelas reflexões. Vamos aproveitar para agradecer por esta palestra, por este momento. Senhor Jesus, depois de escutarmos esse apelo tão profundo aos nossos corações, permita, Mestre, que possamos compreender que apenas através de Ti é que teremos o caminho da verdadeira vida. Permita, Senhor, que nesse Natal nós possamos transformar nossas atitudes, compreendendo cada vez mais o próximo, fazendo esforços para entendê-lo e principalmente, Senhor, aprendendo a amá-lo, assim como Tu nos ensinastes. Abençoa, Senhor, os bons propósitos que trazemos dentro da alma e que possamos permanecer sempre atentos ao Teu amor e aos Teus ensinos. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Seremos todos convidados agora para o passe, bastam ficar sentados e aqueles que quiserem serão chamados, né?
E aproveito para avisá-los que as nossas palestras não terão fim, elas serão ininterruptas, assim como o plantão de passe. Teremos plantão de passe tanto nesse sábado quanto no próximo e nos próximos. Então, quem quiser pode vir aos sábados, das 5h30 às 6h30 da tarde. Obrigada.